texto aqui fala que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tem um historiador chamado Joaquim Jeremias, ele é um historiador alemão, e ele fala, tem uma estimativa dele, ele diz que cerca de 8.000 sacerdotes de classe mais humilde existiam em Jerusalém naquela época. 8.000. A cidade devia ter 25.000 a 30.000 habitantes. 8.000 eram sacerdotes, mas notem bem, sacerdotes que não pertenciam àquela elite ali dos saduceus, ali, aquele grupo especial de pessoas ricas que dominavam ali, tinham autoridade. Eram sacerdotes que prestavam seus serviços no templo. Havia 8.000, segundo Joaquim Jeremias, 8.000 sacerdotes naqueles dias em Jerusalém. E eles, talvez, não sabemos, talvez essas conversões tenham ocorrido entre eles, mostrando que o Evangelho ele abrange todas as classes. Aqui nem seria classe social, classe dividida com base em posses, em riquezas, mas aqui classes no sentido até de diferenças que há normais dentro de uma sociedade. Alguém poderia imaginar, mas sacerdotes do templo judaico se tornando cristãos? Sim, é o que o texto diz, mostrando que o Evangelho não tem barreiras de classe. O Evangelho alcança qualquer pessoa, desde que Deus prepare aquele coração e a semente seja lançada ali. Se a semente for lançada ali, como está implícita a figura no verbo crescer, que aparece aqui, que é um verbo do contexto agrário, como eu já falei, se a semente for lançada no coração e Deus preparou aquele coração vai produzir. E é o que acontece aqui. Nós olhamos para o versículo 7 e algumas perguntas surgem que nós não sabemos responder. Como esses sacerdotes passaram a viver então? Eles agora eram crentes. Já imaginaram? Os sacerdotes eram crentes. Muitos. Não eram os 8.000, mas eram muitos. Muitos, o texto aqui fala que muitíssimos sacerdotes se tornaram cristãos. E aí nós ficamos naquela dúvida, o que eles faziam então? Porque o trabalho deles era um trabalho de oferecer sacrifícios, de realizar cerimônias ali no templo. E como é que eles faziam então, auxiliando ali nessas tarefas todas? Como eles realizavam isso? Nós não sabemos, porque nesse ponto aqui da história do cristianismo, ainda não tinha sido produzido nenhum livro dos livros de Paulo, das cartas de Paulo. Nesse ponto aqui da história bíblica, o autor de Hebreus ainda não tinha escrito a sua famosa carta. Nada disso ainda existia. Então esses cristãos eles não tinham ainda claramente aquela noção de que o sacrifício de animais era algo que tinha passado. Que o sacrifício de animais era algo obsoleto, que não era mais necessário. Essas noções, elas ainda não estavam presentes, plenamente formadas na cabeça desses novos convertidos. Então, o que nós podemos suspeitar é que esses sacerdotes, eles se converteram e continuaram nas suas atividades, normalmente. O texto não fala isso, mas parece que esse é o caso. Eles se converteram, entenderam, não, nós continuamos sendo judeus, normalmente, na prática da nossa religião, com uma diferença. Nós cremos que o Messias já veio e que ele foi assunto aos céus e que logo voltará. Enquanto isso não acontece, nós vamos realizando aqui as nossas atividades culticas, nossas cerimônias todas, que a lei de Moisés estabeleceu. Eles não tinham um Novo Testamento, esses sacerdotes aqui. Isso aqui aconteceu no ano 35, mais ou menos, da era cristã. Eles não tinham um Novo Testamento. Eles não tinham a carta aos Hebreus. Eles não tinham os textos do apóstolo Paulo esclarecendo a teologia cristã. Então, certamente, eles viviam normalmente fazendo suas atividades.